Muito bom dia. Estamos aqui novamente para mais um encontro. Vou trazer aqui para vocês hoje um tema super importante, que é o tema da produtividade. Como gerir melhor o nosso tempo? Quando nós gerimos melhor o nosso tempo, nós colocamos mais vida nos nossos dias. E quando nós não fazemos essa gestão, a gente tende a colocar dias na nossa vida. Então, para contribuir um pouquinho com isso, vou trazer aqui para vocês como a gente pode gerir o nosso tempo de uma maneira bem simples, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela da nossa aula. Então, vamos lá, né? Como gerir seu tempo para mais produtividade, foco, disciplina e motivação e menos procrastinação. Bom, o tempo é nosso bem mais precioso, né? O tempo é algo que não tem preço. Saúde a gente corre atrás, algo que a gente deseja que seja material a gente corre atrás, né? Enfim, mas o tempo é um bem que não volta. Então, quando bem administrado, a gente pode fazer milagres com o nosso tempo, tá? Se mal administrado, a gente vive procrastinando e empregando mal esse tempo. É, colocamos energia demais onde não precisaria tanto, é o que eu falei. Quando a gente começa a colocar dias na nossa vida, a gente começa a empregar energia onde não tinha tanta necessidade e deixa de realmente focar naquilo que importa. É, e aí, com isso, né, falta energia onde deveríamos a gente focar mais, tanto para a gente ser mais leve, mais feliz, para realizarmos nossos sonhos e objetivos. Então, quando a gente coloca o nosso foco no que é importante, a gente tem muito mais condições de realizar sonhos e objetivos na nossa vida, tá? E eu quero trazer para vocês que esse planejamento aqui ele não é estático, ele está em contínua mudança, conforme o momento que você está vivendo, né? Por isso é importante que ele esteja alinhado aos seus valores e momento de vida. Então, de repente, se você engravidou, vai mudar tudo. Quando nasce um filho, nasce uma nova mulher, nasce novas rotinas, então é um planejamento dinâmico, tudo bem? Quais são os benefícios da gente ter uma gestão do nosso tempo? Diminui a ansiedade, otimiza o nosso tempo, a gente se torna capaz de realizar todas as atividades que é importantes para nós. Logicamente, sem ultrapassar, né, os limites, porque quando a gente coloca também atividade demais, isso pode gerar frustração quando a gente não consegue cumprir, isso a gente vai entender um pouquinho melhor. Lembre-se, a vida não precisa ser dura e pesada. Isso é só uma crença que a gente carrega dos nossos antepassados. Com consciência, podemos escolher um caminho mais leve, ao invés de buscar o caminho leve dentro do pesado. Lê isso de novo. Com consciência, podemos escolher um caminho que seja leve e não ficar buscando algo leve dentro do pesado. Gente, essa frase ela é fantástica. Será que hoje você está buscando viver algo leve dentro de algo que é pesado para você? Pois eu te digo que existem alternativas que já são diretamente leves. Mas às vezes, por crenças de que a vida é sofrida, a vida é pesada, coisas que a gente traz da nossa herança ancestral, a gente acaba vivendo isso e a gente deixa de abrir a nossa mente para infinitas possibilidades de caminhos que já são leves. Outros benefícios, a gente vai ter maior disposição, motivação de realização, facilita a realização de sonhos e objetivos com foco, disciplina, consistência e determinação, traz empoderamento para a nossa vida, né? Onde você escolhe qual caminho você quer seguir. Com isso, a gente para de ficar seguindo os caminhos que os outros escolhem por nós quando aceitamos tudo. Então, quando a gente escolhe no nosso planejamento o que é importante para nós, a gente deixa de viver o piloto automático, seguindo uma vida que talvez é melhor para o outro, mas não para você. Bom, então como fazer? Vamos partir logo aqui para a prática. Primeiramente, pegue uma folha em branco e ali você vai listar aleatoriamente todas as atividades que são importantes para você. E isso inclui
tudo que é essencial para a sua sobrevivência, como ir no supermercado, trabalhar, dormir, comer. Então, liste primeiramente a base da pirâmide. O que que é a base da pirâmide? Sobrevivência. O que que eu preciso para sobreviver? Lista tudo isso. O que que é importante para o seu bem-estar? Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer terapia, sair com as amigas. Mesmo que você ainda não esteja fazendo, pense no que você gostaria de fazer que você gosta. Algo que você não está fazendo ainda. Às vezes porque você ainda não conseguiu encontrar tempo, às vezes porque por conta do financeiro, enfim. Não tem problema. Coloque tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para seu bem-estar. Então, meditar, cuidados com a beleza, como fazer unha, fazer o cabelo, fazer uma massagem. Se você tem filhos, atividades que você se dedique aos filhos. Então, o que que é importante para você relacionado aos filhos? Ah, para mim é importante tomar café todos os dias juntos. Não, café não dá, mas o almoço dá. Não, café não dá nem o almoço, dá a janta ou dá os três. Não importa. O que que é importante para você nesse dia em relação aos seus filhos, à sua família? Coloque aí, brincar, passear. Gente, tudo isso, quando está ali, é, bem programado no seu dia a dia, você consegue cumprir, tá? Então, coloque tudo o que é importante. Atividades dedicadas ao pet. Então, se você tem um cachorrinho, esse cachorrinho precisa dar uma voltinha, então coloque aí nem que seja 15 minutos por dia. Atividades dedicadas ao marido, ao namorado, por exemplo. Ah, eu vou dedicar um dia na semana para a gente fazer algo só para nós. Sair para jantar ou fazer alguma coisa em casa, ver um filme, né? Então, o que que é importante? É, atividades dedicadas à casa. Também coloque aí. Enfim, tudo que para você é importante, que traz segurança, felicidade e bem-estar. Lista tudo de maneira aleatória, tá? Isso a gente chama de brainstorm, é uma tempestade de ideias. Vai colocando ali tudo que é importante para você no seu dia a dia. Utilize um planner ou agenda para dimensionar todas as atividades. Aqui eu trago dois modelos, né? Mas pode ser uma folha em branco, gente, que você mesma vá colocando os horários. Esse modelinho aí da esquerda foi eu que fiz. Eu fiz no computador e para mim ele funciona super bem. Fiz no computador, imprimo ali uma certa quantidade. Hoje eu já estou usando uma agenda que me proporciona essa mesma configuração, mas use a que você achar melhor, tá? Seja no celular, seja um aplicativo, seja numa folha, faça aquilo que você se sente melhor, que você sabe que você consegue cumprir. Então, primeiramente, então, utilize um planner ou uma agenda para dimensionar as atividades. Escolha, faça essa escolha. Terceiro, escalar o horário de trabalho e todas as demais atividades que já têm horário fixo. Exemplo, horário de acordar, almoçar, dormir, trabalhar, exercício físico. Todas aquelas atividades que você colocou lá naquela primeira folha ali de maneira aleatória, vai te retirando aquelas que já têm horário fixo. O que já tem horário fixo, distribua ali de segunda a domingo no seu planner. Como fazer? Para tudo que você for fazer no dia, seja no trabalho ou fora, é recomendado iniciar com as atividades mais difíceis, pois o nosso cérebro tem mais facilidade em fazer depois o que é mais fácil. Se deixarmos o mais difícil para depois, a chance de autossabotagem e procrastinação é maior, tá? Então, por exemplo, se fazer exercício físico para você é algo muito desafiador, não deixe para o final do dia. Coloque no início. Coloque a primeira coisa do dia, 6 horas da manhã, 7. Ah, eu vou ter que acordar. Já está se sabotando. Sim, vai ter que acordar. Para a sua vida mudar, para você fazer por você o que é importante para você, você vai ter que se dispor a isso. E disposição é ação. E a ação vai mexer num nível de resistência interna inicial, porque depois de você treinar isso há um tempo, o seu cérebro vai fazer ali uma neuroplasticidade, e vai acomodar aquela nova informação, de tal maneira que depois de um tempo treinando, vai ficar fácil para você. Conforme você vai praticando exercício ali todo dia, depois de uns 30 dias de prática,
De tanto o seu corpo produzir hormônios de bem-estar e prazer, o seu corpo vai começar a pedir mais daquilo. É como se ele entrasse num vício por aquele hormônio. E na verdade é isso que acontece. O nosso corpo cria novos receptores para aquele hormônio, e aí o seu corpo mesmo vai pedir aquilo. Então vai virar um vício, vai começar a ficar prazeroso e gostoso. Mas no início, gente, vai gerar uma resistência. Ou seja, já tenha isso em mente, porque quando a resistência vier, você vai lembrar, "Ah, a Flávia falou que vai ter uma resistência, mas eu vou assim mesmo, porque é assim que eu vou criar um novo hábito, certo? Então, coloque no início do dia as coisas que são mais difíceis para você. Ah, eu não gosto de passar roupa, mas eu vou passar, eu preciso passar roupa, vou escalar. Ah, na quinta-feira de manhã, para mim, é mais tranquilo. Então, vai ser a primeira coisa do meu dia, passar as roupas. Compreende? Então, o que for mais difícil, coloca primeiro. Uma dica: 70% do planejamento de todas as suas atividades, por exemplo, se você colocou 100 coisas ali de segunda a domingo no seu planner, 70 delas precisa ser atividades importantes, pois já foi constatado em estudos que somos mais felizes e motivados no dia a dia quando isso acontece. O que que é coisa que é importante? É o que é fundamental para você sobreviver e para você se sentir bem. Trabalhar é importante? Sim, sem trabalho você não tem ali como ter o dinheiro para garantir a sua sobrevivência, para você ir no mercado, você comprar roupa, para pagar as suas contas. Então, o trabalho se encaixa dentro do importante? Sim, trabalho remunerado. Seja seu próprio ou seja do seu cônjuge, a depender como é a organização do seu sistema familiar. Exercício físico para você é importante? Então, tá dentro dos 70%. O que que não se encaixa aqui dentro dos 70%? É o que eu trago aqui nesse próximo slide. As coisas que são circunstanciais e o que são urgências. Então, dentro daqueles 30% restante ali, você vai deixar um tempo para atividades circunstanciais, né? E para aquilo que é urgente. O que que é circunstancial, né? Então, se você planejar e cumprir tudo o que foi proposto, dificilmente vão aparecer urgências. Se aparecer, avalie o quanto ela é importante para você. Circunstanciais é uma coisa que é algo que surgiu ali no seu dia a dia, não é uma urgência, mas é uma coisa que surgiu e você precisa fazer. Por exemplo, é, a sua mãe pede para você levar ela ao médico. Talvez ela esqueceu de falar antes. Às vezes isso acaba sendo uma urgência. Vamos deixar isso para urgência. Mas, por exemplo, a sua mãe te pede um favor. Alguém te pede um favor para você levar lá em algum lugar. Não é uma urgência, mas também não é nada importante para você. Então, isso é circunstancial, certo? Então, nesses buracos do seu planner, você vai encaixar, você vai deixar vago, livre para as coisas circunstanciais que aparecerem, tá? Quando você coloca o que é importante e deixa alguns espaços para circunstâncias esporádicas, dificilmente vai aparecer urgência. Porque se você coloca lá na sua semana, por exemplo, você sabe que todo dia 10 você tem que pagar suas contas. Mas aí você foi organizar a sua semana, né? Dia 10 tem que estar pago, então eu vou colocar para pagar dia 8 dentro das atividades importantes. Pagar a conta é importante? Sim, super importante. Senão, a companhia da luz vai lá e corta a sua luz, corta a sua água. Isso é muito importante. Então, você vai escala lá na sua agenda, dia 8 né? Pagar as contas da casa. Quando chegar no dia 10 já está tudo pago, você está tranquila, não gera ansiedade, não gera urgências, percebe? Então, perceba se essas urgências são realmente urgências. Então, quando começar a aparecer atividades circunstanciais ou outras atividades, perceba se elas são urgências ou se são favores que você faz por dificuldade em dizer não, para se sentir aceito, pertencente e amado. Porque às vezes, gente, aparece tanta urgência no nosso dia a dia que quando a gente vai parar para pensar,
Você fala assim, gente, eu acho que eu estou sendo explorada. Às vezes é uma dificuldade de você em dar limites, porque as pessoas estão tão acostumadas a delegar o problema delas ou o que elas deveriam fazer para você, e você, pra, pela característica de ser bonzinho ou boazinha demais, pela aquela característica de o medo de desagradar o outro, o medo de não ser aceito, o medo de dizer um não e a pessoa ficar chateada com você e se afastar e você se sentir sozinha depois. Tudo isso, gente, são crenças que, quando você deixa de fazer, quando você deixa de dar limites, as pessoas têm a tendência a colocar muito problema dela na sua mão. E aí, você deixa de fazer o que é importante para você e para sua família e fica resolvendo o problema para os outros. Então, perceba no seu dia a dia de tudo que você escalou ali se todas essas urgências que estão aparecendo, se realmente são urgências ou se são coisas que você precisaria estar dando mais limite. Percebe? E começa a dar limite. No começo vai ser um pouquinho difícil. Vai criar a resistência interna. Vai gerar uma culpa, mas siga dando limite porque isso passa, tá? Isso vai te levar a ter mais tempo para o que é importante para você. Então, essa dificuldade de dar limites, querer resolver muitos problemas dos outros, tem muito a ver com dependência emocional. Isso aí é uma questão que às vezes até precisa até de um auxílio terapêutico para te ajudar a ressignificar isso internamente. Mas uma das maneiras de já mudar esse padrão, você com você mesmo, é começar a dar limite, tá? Logicamente com assertividade, com respeito, não precisa ser nada na grosseria, nem com falta de educação, tá? Então, comunicação assertiva, amorosa e direta. Olha, eu não posso. Por quê? Porque eu não posso. A pessoa vai, às vezes no início ela vai achar ruim, porque ela está acostumada a você resolver tudo para ela. Mas conforme você vai dando limites, ela mesma vai começar a pegar o problema dela para resolver, tá? Você vai ficar incomodada com isso no início? Vai, porque às vezes aquilo te dava um senso de utilidade, te dava um senso de importância, um senso de ser aceita, de ser amada, tá? Mas isso tudo é dependência emocional. Então, dar limites para o outro, ou seja, dar um não para o outro, é um sim para você, é um sim para o que é importante para você e para sua família, tá? Bom, no final do dia, fiz lá, planejei minha semana. Gente, qual é o melhor dia para fazer isso? Eu, Flávia, gosto do domingo, que é o primeiro dia da semana. É um dia que para mim é mais tranquilo, onde eu consigo olhar para toda a minha semana, organizar tudo. Porque quando chega na segunda, a gente já está ali na ação. A gente vai gerar um pouco de ansiedade sentar para fazer isso. Então, deixe para fazer essa organização num dia que é mais tranquilo para você. Ah, seu dia mais tranquilo é o sábado? É o domingo? Ah, não, a minha folga é na segunda. Então faça no dia que for mais tranquilo para você. Fiz, comecei ali com as minhas atividades, cheguei no final do dia, checa tudo que foi cumprido. Isso vai gerar dopamina, sensação de prazer. Isso traz satisfação e bem-estar. Vibre, comemore tudo que foi realizado. Sim, gente, vibre, comemore, porque cada pequeno ato, cada pequena ação importante que você faz para você mesma, isso vai te motivando. Isso vai trazendo para você um senso de amor próprio, de se colocar em primeiro lugar, de se colocar na posição da pessoa mais importante da sua vida. Então, quanto mais você comemora e vibra, o seu corpo começa a produzir dopamina, e aí o seu corpo vai pedir mais disso. Então, vibrar e comemorar vai incentivar você a fazer mais por você, tá? Então, isso ajuda seu cérebro a gravar no seu corpo o quanto aquilo é importante para você e te faz bem. Com isso, logo seu corpo passa a fazer isso no piloto automático e seu corpo atrai inconscientemente o que gera emoções boas para você. O que não foi feito, avalie o motivo. Não se culpe, não pegue o chicotinho.
Ó céus, ó vida, nossa, eu não dou conta, ai, nossa, eu não dou conta. Sabe aquela autocobrança excessiva? Calma, que isso também tem a ver com o sistema de crenças de pessoas que aprenderam a se cobrar demais. Porque às vezes lá na infância, não se sentia boa o suficiente, isso é assunto até para uma outra aula. Mas não pegue o chicote. Não foi feito, avalie o motivo. Foi preguiça? Dava para fazer e você não fez? Ah, tá, realmente. Mesmo assim, não se puna, não se culpe. Peraí, não, hoje eu não fiz por preguiça, mas amanhã eu vou fazer. Vença a resistência interna, que a preguiça muitas vezes vem de uma resistência interna, que a gente deixa de entrar em ação porque a gente deixa essa preguiça e essa resistência falar mais alto. Então, primeiro avalie o motivo. Foi preguiça? Não, não foi preguiça. Aí eu coloquei coisa demais no meu dia. Reduza. É melhor você colocar 3 coisas por dia que você tem certeza que você consegue cumprir do que colocar 10 e não cumprir. Por quê? Se você colocar 3 e checar as 3, você vai comemorar, você vai vibrar, seu corpo vai produzir dopamina e o seu corpo vai pedir cada vez mais disso. E aí, ao longo do tempo, você vai aumentando aos poucos, 4 atividades, 5, e vai conseguindo, e assim vai. Quando você já coloca muito de uma vez e não consegue cumprir, o seu corpo vai produzir o contrário. Vai produzir um sentimento de frustração. E aí você vai sentir um fracasso, uma inútil, e aí você vai desanimar de seguir esse processo, tá? Então tenha mais compaixão por você mesma, não se sobrecarregue. Escalhe o que é possível. Sobrecarregar-se é uma forma de frustrar-se. Tem relação com um padrão aprendido lá na sua infância e que pode ser mudado conforme prática, tá? E aprenda a dizer não ao que é possível entrar no seu planejamento. Lembre-se, a prioridade não são urgências e nem circunstâncias, e sim o que é importante. Então, deixei aí 2 figurinhas bem bonitinhas para vocês aprenderem a dar limite, a dizer não, porque isso não é egoísmo. Isso é um ato de amor próprio com você. Avalie as situações que está te levando a criar urgências no seu dia a dia. São situações que você pode dizer não e inclusive contribuir para que o outro faça por ele mesmo? Então diga não, tá? Aprenda a dizer não. Bom, planejamento a médio e longo prazo. O que que você gostaria de realizar esse ano? Em 5 anos? Em 10 anos? Anote tudo isso, tá? É, Aqui a gente trouxe até o momento o planejamento diário. Agora eu vou trazer algumas dicas para vocês para a gente começar a realizar sonhos e objetivos mais de longo prazo, tá? Então, da mesma maneira que a gente colocou ali o que a gente precisa fazer no dia a dia, na semana, isso vocês também podem aplicar para objetivos de médio e longo prazo. Então, faça um exercício de meditação, respire, entre em silêncio, pegue uma folhinha, coloque ali no papel o que que você quer realizar no seu ano. O que que você quer realizar dentro de 5 anos? Como que você se vê daqui a 10 anos? Porque é no dia a dia do hoje que você constrói o você daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, certo? E faça a mesma coisa, né? Distribua no planejamento anual todas as metas para cada mês, utilizando as mesmas dicas do planejamento semanal, tá? O que que você gostaria de realizar? Aqui tá 2023, gente, eu preciso até corrigir, tá? Desculpa, eu digitei errado. Veja se tem algum custo, algum valor. Se tiver algum custo e valor, o que que você precisa se organizar para realizar isso? O que que você precisa poupar mês a mês para conquistar o que você quer daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, tá? Um carro, uma casa. Realizou? Cheque.
Comemore. Emoção boa gera mais emoção boa. Dopamina gera mais dopamina. Tudo aquilo que você gera de emoção dentro de você, de hormônios positivos, de hormônios bons para você, seu corpo vai querer mais daquilo. Tudo bem? E com planejamento, tudo isso fica mais fácil ainda. Então, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realiza, para que você realize o seu desejo, certo? Então, gratidão pelo seu tempo. E hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês, uma aulinha bem curta, mas extremamente importante para você realizar mais sonhos e objetivos na sua vida, para você chegar no final do seu dia com mais realização, se sentindo bem pelo dia que você teve, sentindo que o seu tempo foi bem aproveitado e que você está colocando vida nos seus dias e não dias na sua vida. Um beijo e até a próxima aula.